Esse mês nós estaremos trabalhando essa temática da questão do propósito na vida do cristão, e essa temática ela nasce de um dos pontos do estudo do pastor, quando ele fala com relação ao propósito, o alvo, o objetivo da igreja, e aquilo foi trabalhando no nosso coração, foi aquecendo, e aí nós vamos estar trabalhando também um pouco sobre essa temática. Aí eu convidei dois irmãos, os pastores Valmir Medeiros, e ele vai estar trabalhando a questão de continuar no propósito mesmo quando nós estamos enfrentando a dificuldade, quando nós estamos enfrentando as lutas. Isso não é fácil. E o pastor André vai estar trabalhando com relação à questão de nós termos um propósito, mas não perdermos diante do propósito uma vida de gratidão. Sermos gratos diante de Deus. Porque o propósito sempre é colocado pelo próprio Deus e nós precisamos estar gratos a Ele. E aí o nosso irmão pastor Igor, da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, ele vai falar na última terça-feira sobre a questão de viver essa vida com propósito numa boa perspectiva, porque por muitas vezes as pessoas acham que viver uma vida com propósito, uma vida cristã, é uma vida pesada, mas a realidade é que a palavra de Deus não nos mostra isso. Quando nós percebemos aquilo que é o propósito de Deus, nós podemos sim viver uma vida bem-aventurada, uma vida feliz. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Leremos do versículo 12 ao versículo 16. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra e te pedimos que mais uma vez o Senhor Deus esteja ministrando aos nossos corações aquilo que é a tua verdade. No nome de Cristo Jesus, Pai, trata o nosso coração daquilo que nós necessitamos nesta noite. Teu Santo Espírito conhece toda a nossa vida, Pai, e é Ele, Deus, que nos dá a condição de entendermos aquilo que o Senhor, Pai, quer nos falar. Por isso, Deus, ó Pai, que possamos, Deus, ter as nossas vendas, Pai, retiradas para que possamos entender as tuas verdades. Em Cristo Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, a gente, quando falamos sobre a questão de crescimento, a gente precisa sempre se perguntar quais são as áreas da nossa vida que nós consideramos como sendo as mais importantes. E algumas vezes nós elencamos em primeiro, segundo, terceiro lugar quais são as áreas que nós vamos nos dedicar mais. A área espiritual, a área familiar, a área profissional,
e até mesmo a área intelectual. E aí, quando nós olhamos para essas áreas, nós percebemos que essas áreas elas precisam ter algum objetivo. Nós precisamos saber, ou pelo menos precisamos estabelecer aonde nós queremos chegar. Todas essas áreas. Porque já diz os filósofos que quando nós não temos objetivos na vida, nós não vivemos, mas só existimos. Nós precisamos de objetivos. Só que quando nós temos esses objetivos, nós precisamos fazer algumas perguntas, e a principal delas é: o que nós temos crescido nessas áreas? O que nós temos crescido na nossa vida espiritual? O que nós temos crescido na nossa vida familiar? Como esposo, esposa, filho, pai. O que nós temos crescido na nossa vida profissional? Nós temos nos acomodado na nossa vida profissional. Hoje nós temos buscado avançar, nós temos buscado conquistar outras realidades, ou nós estamos estagnados, ou nós estamos acomodados. Com relação à vida intelectual, qual o tipo de conhecimento que nós temos buscado, ou nós achamos que o conhecimento que nós já temos já é suficiente, nós não precisamos de mais conhecimento. A gente precisa sempre fazer e isso parte de uma análise da vida, para entendermos a importância do crescimento com propósito. Porque o apóstolo Paulo é alguém que, após o encontro com Cristo, depois que ele foi achado a caminho de Damasco, ele foi tratado de tal forma pelo Senhor, ao ponto de ele entender que ele precisava crescer, ele precisava avançar, que ele precisava buscar mais de Deus para que ele pudesse ser um servo que realizasse a vontade de Deus da forma do Senhor. O apóstolo Paulo, logo depois que ele tem um encontro com Cristo, ele já tem o desejo de pregar a palavra de Deus, tem o desejo de anunciar a palavra, mas, pela soberania de Deus, ele teve que ficar afastado do ministério, porque não era o momento dele realizar a vontade do Senhor, era preciso que ele crescesse, era preciso que ele amadurecesse na fé. Então, Paulo ficou um tempo afastado, estudando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, para que depois ele tivesse um ministério de pregação, um ministério de ensino, um ministério onde ele fundou várias igrejas, porque ele adquiriu maturidade espiritual. Ele cresceu. A sua vida cristã, toda ela, foi uma vida de crescimento espiritual. E é muito interessante que quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, os irmãos sabem, ele estava preso. E ele estava numa prisão doméstica. E ali ele tinha apelado para o imperador Nero, por ser um cidadão romano, e estava aguardando. E quando ele escreve essa carta é uma carta para a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Então, já era uma igreja que já tinha um determinado tempo. Paulo, quando escreve esta carta, ele tem alguns objetivos tratando determinadas questões desta igreja, a igreja em Filipos. Só que algumas questões são muito importantes. E a principal delas é que Paulo, nesta carta, ele tem em seu coração a gratidão por aquilo que aquela igreja representava na vida dele e também no seu ministério. Mesmo Paulo estando preso, ele precisava de providência. E a igreja de Filipos era uma igreja que
apoiava financeiramente e espiritualmente o ministério do apóstolo Paulo. Isso acontecia porque ela enviava sempre quantias para que abençoasse o apóstolo, para que ele não deixasse de cumprir o seu ministério. E Paulo, diante dessa situação, ele escreve essa carta, e os irmãos já ouviram falar que é a carta do apóstolo Paulo, onde a principal temática é a alegria, é o prazer, porque quando ele escreve esta carta, ele sabe que ele está escrevendo uma carta para uma igreja madura, uma igreja que entendeu qual é a sua missão, uma igreja que entendeu qual é o seu propósito. É uma igreja que está no caminho. Mas Paulo também está apontando que Cristo deseja que esta igreja ela possa viver coisas ainda mais excelentes. Sim, irmãos, crescendo com propósito. E esse texto que nós lemos nos mostra algumas verdades importantes com relação a esta temática do mês. O versículo 12, ele nos fala um pouco sobre a questão do crescimento na vida. E ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo já tinha um tempo de vida. Todos os especialistas que nós pesquisamos, eles não falam a data exata do momento que estava nesta prisão. Mas alguns acreditam que ele já tinha mais de 60 anos. Então, além de ter um tempo de vida, Paulo já tinha um tempo de ministério. Ele, tendo esse tempo de vida, essa experiência de vida, essa maturidade de vida, e esse tempo de ministério, essa maturidade espiritual, Paulo olha para si mesmo, e é muito interessante que ele abre o seu coração para a igreja, mostrando quem ele é, a realidade espiritual dele, e mostrando uma determinada humildade para a igreja, para que a igreja também amadureça, para que ela continue crescendo. E ele demonstra que, eu estou no caminho, eu tenho uma determinada maturidade, eu tenho um determinado crescimento, mas eu não estou perfeito. Eu não estou pronto. Paulo, ele reconhece que as experiências que ele viveu proporcionaram para ele muito crescimento, mas ele reconhece que ele está sendo construído pelo próprio Deus. Paulo reconhece que ele está sendo construído pelo próprio Deus, ou seja, cada situação, sendo ela uma situação boa ou uma situação ruim, cada situação está proporcionando para ele um crescimento espiritual. Ele está demonstrando no versículo 12 que a vida cristã verdadeira, ela passa por crescimento constante. Mas isso começa a partir de uma vida com humildade. Nós não podemos crescer, nós não podemos amadurecer se nós não entendermos que nós necessitamos desse crescimento. Por muitas vezes nós não queremos crescer, nós não queremos amadurecer porque nós nos achamos prontos. Achamos que não há mais necessidade de nós continuarmos a caminhada. Achamos que podemos nos acomodar naquilo que nós estamos vivendo agora, neste momento, e que aquilo que nós estamos vivendo agora, neste momento, é o suficiente que Deus tem para nós. Mas Paulo está demonstrando que não. Porque mesmo que a salvação seja algo proporcionado por Deus, algo da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, Paulo está falando que todos nós temos a responsabilidade de nós crescermos, sim, de nós não estarmos parados espiritualmente. Este homem, um gigante
na humildade diante de Cristo, ele percebe que todas as suas conquistas não podem pará-lo de buscar mais e mais daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, e neste momento nós nos perguntamos, por quê? Um homem na prisão escreve isso. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Cristo me salvou para um relacionamento com Ele. Cristo me chamou para viver coisas extraordinárias nele. Eu não posso ficar acomodado com as realidades que estão à minha volta. Eu preciso entender, eu preciso viver, eu preciso acreditar que Deus ainda tem coisas excelentes para a minha vida. Irmãos, nós precisamos sempre estarmos atentos a isso, porque o nosso Deus, Ele sempre tem nos chamado para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós buscarmos mais nele. O nosso Deus, Ele nos chama para nós conhecermos mais da sua palavra. E como a palavra de Deus, elas têm verdades excelentes para a minha vida e para a sua vida. O pastor falava na última quinta-feira sobre os fundamentos, sobre os princípios. A palavra de Deus, ela tem os princípios para que possamos viver uma vida extraordinária. Nós precisamos confiar. E é isso que Paulo está nos dizendo. Avançar por aquilo que Cristo, Ele conquistou para nós. Se nós vivermos uma vida com Ele, se nós vivermos esse relacionamento com Ele, nós vamos viver coisas extraordinárias, não a partir daquilo que nós podemos ou não conquistarmos, mas a partir daquilo que Ele irá proporcionar a cada um de nós. Sim, o verdadeiro crescimento na vida, em qualquer área, e nós precisamos acreditar nisso. O verdadeiro crescimento na vida em qualquer área começa em Cristo Jesus. O verso 13 e 14 nos mostra outra realidade. Nos mostra a realidade sobre algumas coisas que por muitas vezes estão presentes na nossa vida, talvez na nossa mente, no nosso coração, que nos atrapalham a nós avançarmos, que nos atrapalham a nós crescermos. Paulo fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui está demonstrando o seguinte, ele está dizendo à igreja de Filipos e a mim e você nesta noite, todo crescimento espiritual na vida, ele é realmente uma realidade quando nós deixamos aquilo que por muitas vezes tem sido peso. Aquilo que por muitas vezes nos atrapalha. Paulo está aqui demonstrando que algumas vezes nós não avançamos em determinadas áreas da vida, nós não crescemos em determinadas áreas da vida, porque nós estamos tão agarrados a coisas do passado, que isso impede o nosso crescimento. E por muitas vezes o Senhor Jesus, Ele nos mostra qual área que nós precisamos deixar determinados pesos para trás. Mas nós mesmo ouvindo a voz de Deus, nós achamos que a única possibilidade de vida é nós continuarmos agarrados àquilo que Deus fala que nós precisamos deixar para trás, porque é peso. Olha bem o que Ele nos diz. Mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existem questões da nossa vida que precisam ficar para trás. Existem questões da nossa vida que precisam ficar no passado. O passado, ele precisa ser sempre o passado na nossa vida. O passado, ele só serve para nos ensinar determinadas questões. Mas nós não podemos achar que o passado, ele vai nos dar uma melhor visão daquilo que pode acontecer no nosso presente e no nosso futuro. Nós precisamos crer que aquilo que, de novo, que o Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós, é o melhor. E é muito interessante, irmãos, porque Paulo, ele era um homem muito respeitado antes de ser achado por Cristo, antes de ser salvo por Cristo. Ele era um homem poliglota, um homem que falava várias línguas, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem que era considerado no meio do povo judeu, mas Paulo, ao olhar tudo isso, que para muitos era uma coisa boa, Paulo considerou isso como sendo o quê? Como sendo prejuízo. Aquilo que atrapalhava a sua vida, o seu crescimento espiritual. E algumas vezes nós temos que olhar as realidades, fazermos uma avaliação da nossa vida e entendermos que precisam determinadas coisas serem deixadas para trás. O versículo 8 e o versículo 9 do mesmo capítulo, ele mostra isso para cada um de nós. A importância de deixarmos as coisas para trás e vivermos aquilo que Cristo tem. Ele diz, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi, olha bem, irmãos, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, ou seja, como algo sem importância, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo está dizendo o seguinte, aquilo que era considerado lucro, aquilo que era considerável o fundamento da minha vida, não é mais. Porque a vida que eu tenho com Cristo, ela é mais sublime, ela é mais plena, ela é mais excelente. Por isso, eu deixo os meus pesos, eu deixo aquilo que me atrapalha para trás. Paulo não tinha, irmãos, um coração preso ao passado, porque ele foi tratado por Cristo. Ele entendeu que Cristo deu a ele uma nova oportunidade. Na sua mente e no seu coração não havia impedimentos com relação às propostas, o propósito, o plano de Deus para a sua vida, porque o passado não fazia mais diferença na sua vida, mas ao contrário, Paulo era um homem com coração sensível, pronto para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, sempre fazermos essa avaliação de olharmos para nós mesmos. Nós precisamos pensarmos. E quantas são as vezes que nós criamos desculpas para nós não avançarmos na vida? Quantas são as vezes que nós colocamos a culpa numa realidade, numa situação? Quantas são as vezes que nós colocamos a culpa em pessoas? Quantas são as vezes que nós colocamos a culpa até mesmo em Deus? Para nós não crescermos, para nós não avançarmos. Isso é peso. Isso é peso. A proposta do Senhor Jesus é para que possamos ver mudanças significativas. Mudanças não baseadas simplesmente na questão do meu agir, mas se Deus
Ele me chama para viver esta mudança, é porque Ele vai me capacitar para viver esta mudança. Se Ele me chama para viver essa mudança, é porque Ele quer que eu seja uma pessoa melhor e possa viver questões melhores a partir daquilo que é proposto por Ele. Cristo sempre propõe para mim e para você uma vida excelente. Mesmo que seja uma vida de luta, mesmo que seja uma vida de dificuldade, sempre é uma vida excelente, porque é uma vida de relacionamento com Ele. É uma vida do seu cuidado para com as nossas vidas. E por último, irmãos, no versículo 15 e o versículo 16, Paulo fala sobre o perigo. O perigo de, algumas vezes, nós olharmos para a nossa vida e nós acharmos que não precisamos crescer. Ele diz ali, no versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos. Aqui o termo no original significa maduros. Maduros. Aqueles que se consideram maduros. Tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo sabia que a igreja era madura. Paulo sabia que aquela igreja, ela olhava as realidades, todas as realidades da vida, e olhava na ótica certa, na ótica de Deus. Mas, aqui nesse versículo 15 e versículo 16, Paulo está alertando esta igreja, que mesmo que eles tenham alcançado um determinado entendimento espiritual, mesmo que eles tenham alcançado uma determinada maturidade espiritual, Paulo está dizendo para eles, eu não me considero pronto. Vocês também não devem se considerar prontos. Sim, nós precisamos ter sempre este sentimento, o sentimento de crescer, o sentimento de avançar, o sentimento de viver sempre muito mais daquilo que é proposto por Deus. Eles precisavam olhar para a vida de Paulo, aquele homem que imitava Cristo, e perceber que nele estava um exemplo da fé cristã. Paulo, quando olha para essa igreja madura, primeiro século, ali na prisão, esta carta de fortalecimento, carta de tratamento, carta onde o apóstolo Paulo demonstra que eles estavam caminhando no caminho certo. Paulo quer alertá-los e mostrar para eles, Deus tem novas realidades para vocês. Mesmo que vocês sejam uma igreja madura, Deus tem algo além. Vocês podem viver muito mais. Mas tudo isso, vocês precisam estar perceptível aquilo que Cristo irá falar aos seus corações. Paulo está ali mostrando para eles que eles deveriam ter uma mentalidade, e isso é muito importante, uma mentalidade de estar sempre atento à questão do crescimento. Não se acomodar, porque quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, tem no capítulo 3, Paulo fala assim para aquela igreja, eu queria falar para vocês como cristãos maduros, mas vocês não adquiriram uma maturidade, então eu tenho que falar para vocês como crianças na fé. A essa igreja, Paulo não fala desta forma, mas trata de uma forma diferente. Vocês amadureceram, vocês estão vivendo a vontade de Deus, vocês estão vivendo aquilo que é o propósito do Senhor, mas não se acomodem. Não se acomodem, porque Deus ainda tem coisas excelentes para vocês. Continue avançando, continue no relacionamento com Deus. Portas irão se abrir para vocês, para que vocês possam viver a provisão do próprio Deus na vida de vocês. Sim, irmãos. E como isso fala aos nossos corações hoje. Deus sempre vai apresentar a cada um de nós novas possibilidades.
E nós não precisamos ter medo dessas novas possibilidades. Algumas vezes nós olhamos essas novas possibilidades e nos assustamos e achamos que nós somos pequenos demais para essas novas possibilidades, incapazes para essas novas possibilidades. Mas o Senhor Deus, quando nos chama para algo novo, é Ele que está nos chamando. Quando Cristo nos chama para vivermos novas conquistas, é Ele que está nos chamando. Por isso, Ele está nos falando nesta noite. Ainda há muito para nós conquistarmos. Em todas as áreas da nossa vida, ainda há muito para nós conquistarmos. Não vamos nos acomodar, irmãos. Vamos continuar crescendo no propósito proposto pelo Senhor. Para nós concluirmos essa mensagem, nós queríamos falar sobre 3 ações práticas da vida diante desse texto. A primeira é que nós precisamos sempre reconhecermos que nós estamos em construção. Eu estou casado há 10 anos. Mesmo que hoje eu possa ser um esposo melhor, eu não estou pronto. Eu não sou perfeito. Eu estou dando aula há 15 anos. Mesmo que eu tenha todo esse tempo de experiência profissional, eu não estou pronto. Eu não sou perfeito. O Senhor está constantemente nos dizendo que Ele nos proporciona todos os dias a oportunidade de nós crescermos em todas as áreas da vida. Ele nos chama constantemente a nós progredirmos espiritualmente. E quando nós progredirmos espiritualmente no Senhor, Ele também nos dá a possibilidade de nós avançarmos nas outras áreas da vida. O Senhor também nos mostra, irmãos, que algumas vezes não é fácil nós largarmos os pesos que estão atrelados a nós há tanto tempo. Mas a palavra de Deus e a vida do apóstolo Paulo nos diz o seguinte: se não for pela ação do Espírito Santo de Deus, nós não iremos conseguir. Se não for pelo poder de Deus sobre as nossas vidas, nós não iremos conseguir. Mas quando nós dependemos de Deus e quando nós reconhecemos que esse peso ele tem sido prejudicial, nós vivemos coisas excelentes, nós vivemos coisas extraordinárias. Por isso, não se acomode com o peso que por muitas vezes está na sua vida. Não se acomode por muitas vezes com determinada coisa que aconteceu no seu passado. A proposta de Deus é para que você possa viver um presente e um futuro melhor. E por último, irmãos, Cristo sempre nos chama a uma vida de crescimento. Ele sempre nos dá esta oportunidade. Hoje, nesse dia 3 de maio, o Senhor está, 3 de junho, o Senhor está proporcionando a cada um de nós a oportunidade de nós crescermos com propósito. Vamos crescer, irmãos. Vamos crescer, vamos avançar. Vamos viver tudo aquilo, e o pastor André sempre fala isso, vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe.